Estamos aqui para mais um Expresso Cast. Estou aqui com o Rodrigo Prado. Ele que é mentor, né, é especialista, empreendedor nessa parte de educação empresarial, de gestão de pessoas, liderança. Ele entrega uma forma mais descomplicada da gente ver essa questão de venda, de posicionamento. Ele tem inúmeras empresas aí pelo Brasil que aumentaram seu faturamento, que melhoraram seu posicionamento. Ele é referência nisso, ajudou elas a alcançarem resultados extraordinários. E pelo Brasil, tu é mentor e bem conhecido na parte de representação também, mas dá palestra em todos os segmentos, né? Exatamente. Muito obrigada por aceitar o convite. Primeiro é uma honra estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar de projetos como esse, né? Hoje a gente vai falar aí sobre venda, gestão e liderança. E isso que você está fazendo aqui já é realmente um trabalho assim, fora da curva, né? Eu fico muito feliz de ver as pessoas que não necessariamente são da área de vendas entendendo que é esse tipo de trabalho aqui, esse tipo de forma de educar o mercado, de posicionamento, que realmente faz toda a diferença. Então, parabéns, né? É uma honra para mim estar aqui. E bora falar sobre vendas, gestão e liderança, né? Que esse é o meu DNA, essa é a minha história, são mais de 20 anos, né, lidando com isso. E bora compartilhar com essa galera aí. A gente vai tentar trazer de uma forma mais descomplicada alguns insights, alguma parte de venda, um pouco de liderança, de mentalidade, de como se posicionar, né? Toda essa parte de como funciona por trás da venda em si, né? Porque a venda tem muita coisa atrás dela para ela acontecer de forma real, orgânica, enfim. A gente pode começar por vender, né? Ser vendedor. Para mim, vender era uma coisa assim absurdamente difícil. Não era natural para mim, eu não nasci vendendo, eu tinha uma crença limitante da venda, tipo, não, vendedor, para mim, venda era pejorativo, não sei. Porque na história do vendedor, o vendedor sempre foi visto assim como um malandro, né, que enrola as pessoas. E essa é a história, né, do vendedor de muito tempo para trás. Mas você falou de um ponto importante, né? Eu não nasci vendedora, mas eu costumo dizer assim que ninguém nasce vendedor. Né? Você já viu alguém que nasce médico? Não. Eu nasci médico, me dá um bisturi aí, eu vou fazer uma cirurgia cardiológica. Não, a pessoa se transforma num médico, né, através de muito estudo. E ninguém nasce vendedor. Né? Vendas, por mais que uma pessoa ela nasça com algumas habilidades, né, que são de um bom vendedor, se comunica bem, fala bem, ninguém nasce vendedor. E vendas é totalmente treinável. Né? Então, assim, tem muita gente que não nasceu com o dom de vendas, não tem as habilidades de um bom vendedor, mas vai construindo isso, né, com o passar do tempo, estudando. E hoje tem muito conteúdo, muito livro, né, e, enfim, que torna as pessoas boas vendedoras. Então, assim como o médico, né, que estudou a vida inteira medicina e se tornou um bom médico, o vendedor também, né, tem muitos vendedores hoje que eu conheço, que eu treinei, que eu desenvolvi, que eu vi a jornada, que se tornaram bons vendedores. Eu mesmo, vou te contar uma história. Quando eu comecei, né, quando eu me tornei um vendedor, todo mundo falava, cara, tu é vendedor nato, tu puxou teu pai. E meu pai é uma grande inspiração para mim. Meu pai é um grande empresário, um grande vendedor, então eu sempre tive ele muito como referência. E aí, numa fase da minha vida que eu precisei, né, começar a fase da minha vida que eu chamo Hora de Virar Homem, que foi quando eu descobri que ia ser pai, eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? E vou ser vendedor. Né? Então, entrei para uma empresa, para uma multinacional, tive sorte de passar nesse processo, e aí eu achava que eu era um ótimo vendedor. E aí, para minha surpresa, no final do primeiro mês, o gerente me chamou. Rodrigo, seguinte, cara, do jeito que você está, você não vai passar nem dos 3 meses de experiência. Seu resultado está muito abaixo do esperado. Só que eu tive uma grande sorte que esse gestor, ele não simplesmente me deu esse recado e deixou por assim. Né? E nesse momento foi quando eu entendi que vendas não é dom, vendas é totalmente treinável. E aí esse gestor falou, cara, é nítido, né, que você tem características de vendedor, mas você precisa começar a desenvolver habilidades que você não tem ainda para se tornar um bom vendedor. E eu falei, tá, e como é que eu vou fazer isso? E ele falou assim, ó, durante os próximos 15 dias, tudo que você fizer na rua, no final do dia, você vai anotar o que você fez que deu certo
e o que você fez que você poderia ter feito melhor. Durante 15 dias você vai fazer isso todos os dias. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, cara, né, como é que você vai me ajudar? Enfim, mas no dia a dia, quando eu comecei a aplicar isso, eu já comecei a entender. Opa, então o que eu faço é isso, que dá certo é isso, isso e isso. Eu comecei a repetir mais vezes. E o que eu não faço, o que eu estou fazendo que não está dando muito certo, são essas coisas. E aí, quando eu ia fazer de novo, eu já estava melhorando o que eu não fazia bem, simplesmente pelo fato de entender o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Aí, no final dos 15 dias, eu levei para ele e falei, cara, tá aqui, ó, tudo que eu faço de bom e tudo que eu entendo que eu poderia ter feito melhor. Ele falou, pronto, agora você conhece os seus desafios, isso daqui é o que são as suas habilidades naturais que te fazem fazer isso de bom, e isso daqui é o que você precisa desenvolver. Aí, nesse processo de desenvolvimento, tinha algumas coisas, por exemplo, abordar melhor o cliente, né, vender produtos de valor agregado para o cliente, ter um melhor trabalho de prospecção. E essa empresa que eu trabalhava tinha muitos vendedores. Tinha vendedores que estavam na empresa há 30 anos. Aí, o que esse gestor falou para mim? Ó, isso daqui, de melhorar a abertura de novos clientes, você vai falar com o seu Mauro. O seu Mauro tem 30 anos de casa e ele é o melhor vendedor aqui hoje para fazer isso. Isso daqui você vai falar com o Luciano. Isso daqui você vai falar com o João. Então, eu tive meus mentores ali de venda, sem saber, né? Na época, eu estou falando de... Não existia essa nomenclatura de mentor de venda, mas sim foram, né? E aí, há 22 anos atrás, eu comecei a me desenvolver como vendedor nesse puxão de orelha que eu levei. E aí eu entendi, vendas não é dom, vendas é treinável. Né? Tanto é que nessa empresa eu fui promovido 7 vezes. Né? Então eu cheguei ali no cargo máximo que eu poderia, sendo que eu quase fui mandado embora no primeiro mês, sem completar os 3 meses de experiência. Então aí caiu a ficha para mim. Né? Vendas não é dom. Vendas é totalmente treinável, né? E hoje, mais do que nunca, a gente tem 1000 recursos para poder estudar sobre vendas. E é para qualquer um, né? Desde que se esteja interessado. E vendas é para todos, né? Na verdade. É para qualquer um e é para todos. Porque todo mundo vende. O médico vende, o engenheiro vende, o arquiteto vende. Todo mundo tem que vender alguma coisa. A gente não aprende isso na escola, né? Eu aprendi isso na faculdade. Não tem como eu vou vender melhor o meu projeto. Como você vai vender melhor um tratamento XYZ. E depois, no empreendedorismo, a gente começa a perceber que, opa, eu já sou uma pessoa muito boa no que eu faço, agora eu preciso aprender a vender. Né? E é bom as pessoas entenderem, assim como você passou por isso, né, que vendas não é passar os outros para trás, venda não é enganar as pessoas, não é algo pejorativo. Né? Vender é algo que, inclusive, promove mudanças no mundo. Né? Você está vendendo aqui um tratamento, quanto mais você vender, mais você aumenta a autoestima das pessoas. Sim. Né? Então, isso tem que servir assim, como um grande propósito para você, e não só isso, né? Mas para qualquer profissional, que quanto mais ele vende, mais ele promove mudança na vida das pessoas, mais ele promove um bem-estar e assim por diante. Hoje eu consigo ver a venda como com outros olhos, né? Hoje eu consigo... Eu vendo... Eu sei que eu vendo e acontece de forma natural. Eu preciso do refinamento das técnicas, né? Então, eu sei que eu preciso disso. Mas antes era um bloqueio, me bloqueava. Hoje eu sei que eu vendo. E uma coisa que me fez virar bastante a chave de começar a conseguir vender é justamente isso que tu falou. É eu pensar na dor da pessoa que eu estou suprindo. É eu pensar no que eu estou entregando, né? Eu estou entregando para ela um procedimento estético, mas eu estou entregando para ela uma melhora da imagem dela, um gatilho que vai aumentar a autoestima, um gatilho que vai aumentar a autoconfiança. Então, essas coisas... E eu vendo o que eu acredito, né? Isso. Talvez se eu tiver que vender uma coisa que eu não acredite, eu não vou conseguir. Porque daí eu vou estar enganando, então é contra. Mas como, para mim, eu estou entregando uma coisa que ela realmente precisa, eu estou tirando uma dor dela, eu vou ajudar ela... A venda flui, né? A venda acontece mesmo sem a gente perceber. E antes eu não conseguia. Era um bloqueio que eu tinha, porque eu tinha a venda como uma coisa que era ruim. E a gente vende realmente o tempo inteiro. E deixa eu te fazer uma coisa que um bom vendedor faz. Fazer perguntas. Né? E por onde você começou? O que você falou? Não, agora eu preciso aprender a vender. Você começou por onde? Como eu aprender a vender de técnica de venda? Não, de começar a vender o que você faz. O que você começou? Como é que se despertou para isso? E agora? Não, porque na hora de passar numa consulta, numa avaliação, quando eu ia fazer alguma coisa para o paciente, eu ficava sempre
antes de eu oferecer o serviço, eu já ficava pensando, putz, mas ele vai achar que eu estou vendendo. Ah, tá. O que me bloqueava era a pessoa achar que eu estava empurrando uma coisa para ela, sendo Entendi. que ela não precisaria, né? Mas não, eu sempre vendi, sempre entreguei, sempre ofereci o serviço que a pessoa precisava. Mas na minha mente a venda não era legal, né? Fazer a venda, tu oferecer o serviço não era legal. Então era bloqueio mental mesmo. Porque, na verdade, assim, depois que a gente entende uma coisa, assim, ninguém quer comprar nada. Ninguém sai para a rua hoje querendo comprar alguma coisa, né? As pessoas querem resolver algum problema. Então, quando nós, na posição de vendedores, a gente entende que eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para resolver um problema, né? A gente perde muito essa dificuldade de querer vender. E aí, além dessa primeira lição, né, que eu falei para você que vendas não é dom, é totalmente treinável, o que faz de uma pessoa um bom vendedor? Para mim, se resume em 3 coisas, né? Se interessar primeiro genuinamente pelas dores da outra pessoa, né, pelos problemas, fazer boas perguntas e ouvir, né, de forma intencional. Então, um vendedor que sabe, que identifica, que conhece muito bem os problemas de quem ele está vendendo, sabe fazer as perguntas certas, né, e escuta as respostas de forma genuína, ele tem assim uma chance de conversão daquele negócio muito grande. Porque se eu conheço os seus problemas, então eu vou te fazer as perguntas certas. E as perguntas certas é para você já ir formulando o que você vai oferecer para ele. Porque você tem uma infinidade de produtos aqui para entregar hoje, concorda comigo? Se liga uma pessoa para cá e você não busca entender qual é a dor dela ou o que ela está querendo, você vai oferecer um monte de coisa e que não necessariamente é o que ela está buscando. Agora, quando você pergunta, né, o que você está querendo? O que você está querendo resolver? Né, qual é o seu desafio hoje para resolver isso? E conforme a pessoa vai falando, você já vai pensando em tudo que você tem aqui dentro, que resolve exatamente aquilo que ela quer. E isso a gente chama de proposta de valor. Né? Entregar para o cliente exatamente o que ele precisa, porque quando eu consigo tocar na proposta de valor, eu faço o cliente sentir mais confiança que eu não estou sendo passado para trás aqui. Né? Logicamente que também a gente pode vir com recursos que talvez o cliente não tenha entendido. Né? Olha, entendi, isso que você está precisando realmente faz muito sentido, mas tem, né, uma outra coisa aqui que vem antes disso um pouco, que a gente também oferece aqui na nossa clínica, no nosso consultório, que é o produto XYZ. Então, quando eu conheço muito bem as dores, né, e para conhecer as dores, tem que fazer boas perguntas, faço boas perguntas e escuto de forma intencional, a gente tem uma chance muito grande de conseguir converter, de conseguir entregar para aquele cliente o que ele realmente precisa. Então, eu acho que basicamente é isso. Quando uma pessoa domina isso, e para tudo isso existem 1000 técnicas, né? Spin selling, bench, várias outras, que é você ir entendendo, fazendo as perguntas certas para... E direcionando, né, as perguntas certas e as respostas certas para te levar o teu cliente para o caminho que tu queres Pro fechamento. Isso, pro fechamento. Eu faço isso nas consultas, né? Obviamente, escuto. A primeira pergunta é o que te incomoda, né? Então, pra gente sempre ouvir as dores, ver a percepção do paciente e depois, sim, eu vou, né, educando, vou vendo, vou direcionando para o que seria o melhor pro tratamento dele ou pro melhor para ele, né? Mas a pergunta inicial sempre é ouvir, né? Eu sempre sento aqui e eu escuto. Você fez a pergunta primeiro, né? Você fez uma pergunta que é o quê? Que é entender qual é o seu problema, né? O que está te fazendo hoje querer buscar isso? Aí a pessoa fala. Depois, uma outra pergunta que eu gosto de fazer é: e quais desafios você tem enfrentado por causa disso ou para resolver isso? Já tentou resolver isso de outra forma? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não, eu não fiz nada, mas o desafio que eu tenho medo que isso aconteça. Então, quando a pessoa te fala que tem um medo, você aqui já tem que estar pensando em como quebrar essa objeção dela. Né? Então, aí tem um rapport. Não, eu entendo, esse seu medo é muito comum, muitos pacientes chegam aqui com esse mesmo medo, mas eu posso te tranquilizar porque esse tratamento é assim, assim, assado, né? Não tem esse tipo de problema, a gente resolve assim. Então, as perguntas servem para a gente ir se antecipando, entender quais são, essa outra segunda pergunta, né? Quais são os desafios, já tentou resolver, não deu certo, é para ela te falar quais são os medos dela com relação àquilo. E quando ela te fala aquilo, tu já vai preparando um discurso que vai quebrando a objeção dela para fazer com que ela se sinta tranquila em comprar aquilo que você está oferecendo para ela.
Parece fácil, né, gente? Mas para quem era que nem eu, era muito difícil. Hoje eu sei tudo isso, sabe? Mas era muito, muito difícil. Tanto é que durante muitos anos eu trabalhei em franquias porque eu atendia o paciente. O paciente já vinha com o diagnóstico com a venda pronta, com a venda feita. Porque eu tinha tanta dificuldade de vender, de oferecer o serviço, meu Deus, e eu trabalhava com problema, não trabalhava com estética, né? Eu trabalhava com saúde bucal. Então, como que eu vou vender uma coisa sendo que ele precisa, sabe, de tratar a doença? Eu falava, gente, como? Me doía o coração. Então, anos eu trabalhei em franquias, me limitava a ficar ali naquele local sem empreender, sem poder alcançar um outro público, sem fazer as coisas da forma que eu gostaria, né? De entregar o atendimento que eu entrego, de entregar a atenção que eu entrego para o paciente, porque eu tinha esse bloqueio de não conseguir vender. Então, o paciente ele já vinha pronto, eu executava o tratamento, né, da melhor forma possível, como eu conseguia, mas a venda em si ela já vinha fechada. E hoje, principalmente da área da saúde, né, a venda acontece muito ali no atendimento do profissional, né? Então, assim, esses dias a minha noiva foi no dentista e ela falou assim, ela quis me vender tudo. Então, ela foi falando que tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, pacote para isso, pacote para aquilo, e quem sabe você não coloca uma lente também, mas assim, e ela foi bem treinada para aquilo, né? E depois eu comecei a entender que aquele consultório tinha feito, né, um curso para ensinar os profissionais da saúde a aprender, né, a conduzir essa negociação ali, de acordo com o que ele vai vendo a necessidade, e tem que vender ali dentro. Então, hoje, não só a área da saúde, mas várias outras áreas também tem que, lógico, né, com muito respeito, vendendo o que realmente é preciso e tentando, identificando e vendendo mais que realmente, né, sane ali o problema daquela pessoa que ela está precisando. Não vender algo que ela não precisa, que ela né? não precisa. Não, e como tu falou antes, a gente vende o tempo inteiro, né? A gente está o tempo inteiro vendendo. Eu tô aqui vendendo a minha imagem, tu tá vendendo a tua imagem, a gente tá vendendo... A gente bota a cara no Instagram, a gente está vendendo o que as pessoas, um pedacinho do que as pessoas acham que a gente é. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo uma venda. A gente só não dá esse nome, né? Mas eu vendo a Aline dentista, eu vendo a Aline que treina. Então, eu estou vendendo sempre, criando essa imagem, né? E a gente não se dá conta de que isso acontece. Então, eu acho que também vender a nossa imagem, vender essa postura de uma forma alinhada com o que a gente quer trazer para o nosso consultório, para a nossa empresa, é importante, né? Trazer essa postura, esse posicionamento também faz diferença no momento da venda. Faz todo. Hoje em dia, as pessoas não querem mais se relacionar com a marca. Ela quer relacionar com as pessoas que estão por detrás daquela marca, daquele produto, daquela empresa, né? Então, tem hoje a expressão CEO celebridade. Você pode, que é que se você pegar hoje as grandes marcas, por exemplo, o Mark Zuckerberg, né? Então, assim, ele é a pessoa, é o CEO celebridade. Tem lá o Elon Musk, né? Tem o pessoal aqui do G4, por exemplo, são os CEO celebridades, o Thales, o Alfredo, o Nardon. Então, são as pessoas, e você se conecta com os CEOs, né? Dentro do quê? Dentro da visão, dos valores, daquilo que eles estão vendendo todo dia, de quem eles são. Né? E pode ver que, às vezes, muitas marcas, o CEO celebridade tem muito mais seguidor do que a própria marca. Né? Mas ele conecta a marca com o nome dele e, de forma ali involuntária, mas totalmente intencional, ele está carregando o nome da marca por detrás dele. Então, isso e a gente, desde a hora que a gente acorda, a gente está vendendo alguma coisa. Então, assim, você acorda, você tem um filho, você tem que vender para ele que é importante ele escovar o dente. Você tem que vender para ele que é importante ele se alimentar bem, né, para ter uma vida saudável. Você vai na hora do almoço, seu marido quer ir na churrascaria, você quer comer um japonês. Você tem que vender a ideia para ele que você quer ir para esse restaurante. Então, o dia inteiro a gente está vendendo, né? E quem domina vendas, né, tem uma certa vantagem aí em conseguir... Consegue convencer pessoas de qualquer coisa. Consegue convencer as pessoas com muito mais facilidade. Né? Por quê? Porque escuta bem, sabe persuadir bem, e persuadir não é enganar. Né? É levar as pessoas a entenderem que o seu ponto de vista também é um ponto de vista interessante. Mas a gente está vendendo o dia inteiro. Né? E isso, do posicionamento do CEO celebridade, é extremamente importante. Eu conheço vários amigos, né, que me buscam assim, cara, eu quero
colocar mais a minha cara no jogo e fazer assim, uma menção à minha empresa, né? E, inclusive, tem muitas empresas hoje que ensinam e que ajudam, né, esses CEOs a entrarem assim, para o mercado digital, expor mais o dia a dia. A ser a cara da empresa. Ser ali, a cara da né? empresa. As pessoas geram conexão com pessoas, né? As pessoas conectam. E às vezes tu vai ter ali uma empresa só sem uma cara, só uma fachada, ela não conecta. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? As conexões são muito rápidas, as coisas acontecem muito rápido. No digital, tá todo mundo ali arrastando o dedo. Eu consumo muito produto de empresas que eu admiro o dono. Vou te dar um exemplo. O João Adib, que é o CEO da CIMED, né? Quando ele fala isso, né, muito, né? Quando ele entendeu a força do digital, para ele, a empresa dele assim, deu saltos gigantes de faturamento. E hoje, se eu não me engano, o João tem mais seguidor do que a própria CIMED. Né? Então, assim, eu nunca fui muito de querer ir na farmácia e comprar um produto da CIMED, mas quando eu vou na farmácia e tem um... Se tem um outro... Eu acabo indo para a CIMED. Né? Então, assim, tem outros produtos também de suplementação natural que eu conheço o dono, eu acabo indo para aquele produto. Porque, assim, parece que eu tenho uma conexão com aquela pessoa que na hora de tomar, né, a decisão ali do que eu quero comprar, do que eu quero investir, eu acabo indo pro lado daquela pessoa. E isso talvez já não entre um pouco, falando de gatilhos mentais, digamos assim. Isso já, ele tá lá com a cara dele no Instagram, ele tá te entregando um pouco da vida dele, ele te entrega conexão, ele te entrega um pouco de conteúdo sobre venda, ele te dá alguma coisa e a tua reciprocidade te faz, quando tu vai escolher uma coisa ou outra, escolher por ele. Existem vários gatilhos, né? Gatilho de conexão, gatilho de reciprocidade, gatilho de urgência, né? Criar um senso de urgência nas pessoas. E nesse caso, eu acho que quando a gente fala de gatilho, tem o gatilho da reciprocidade. E também o gatilho da conexão. Poxa, eu me conectei tanto com você que quando eu estou ali no ponto de venda ou eu preciso consumir alguma coisa, eu prefiro consumir o seu produto porque eu conheço você. Mas eu não conheço o dono dessa outra empresa. Né? E aí tem tudo a ver com gatilho. Né? E tudo hoje em dia, a gente está se posicionando, tem algum gatilho por trás. Vou fazer uma oferta, né? Então, corra, são vagas limitadas, né? Gatilho de urgência, gatilho da reciprocidade. Eu vou te entregar algo, mas no final eu quero que você comente alguma coisa que... Então, os gatilhos mentais têm tudo a ver com o processo de persuasão dentro quando a gente fala de vendas, né? Que é eu saber me conectar com as pessoas e utilizar os gatilhos certos para o que eu quero ter daquela conexão, né? Ou o que eu quero fazer com que aquela pessoa faça depois de eu já estar entregando alguma coisa. Então, gatilhos é um mundo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque gatilho mental hoje está um pouco over, vamos dizer assim. Né? Tem alguns gatilhos que, e por mais que a gente ainda, por exemplo, compre agora, e a gente sabe que ele é um gatilho, vai acabar, a gente sabe que não vai acabar, a gente ainda acaba caindo. Mas eu acho que ainda usar muito gatilho mental tá meio over, assim, sabe? Eu acho que quando a gente entrega, tem uma boa postura, entrega conteúdo de valor, né? Entende das dores do cliente, a gente não precisa ficar usando muito gatilho. Mas eles funcionam e funcionam muito bem. Eu acho que ele está dentro de toda a estratégia de posicionamento, venda. Eles vão estar ali, mas eles não precisam ser usados escrachado, né? Não precisa ser só ele. Tipo assim, tu entra ali, os stories já é a sequência certinho da venda todos os dias, né? Tipo, pô, de novo? Tá chato, né? Eu acho que o digital ele vai vir agora com uma pegada de voltar para a essência, para a autenticidade, vai tirar um pouco essa padronização que estava acontecendo, né? Porque o Instagram, tu clica ali no Instagram, agora tu começa a ver todo mundo que trabalha, que entrega algum serviço, que usa a plataforma para entregar algum serviço ou produto, tem a sequenciazinha ali vendendo. E daí a pessoa já não tem mais paciência, pula. Não, lá vem a fulana me vender de novo. Por isso que e tratando-se de rede social, por isso que quanto mais social e menos comercial você torna a sua rede social, que o próprio nome já fala, né, mais as pessoas se engajam e se interessam por você, pelo seu negócio. Porque ela quer saber o dia a dia, né, igual você faz aqui, ela quer saber se
se vai ter sol, se a ponte vai aparecer, se não previsão vai. do tempo, se vai ter Do fila, tempo, né? do seu dia a dia, né? Eu, às vezes, estou viajando, né? Passo por alguma situação, eu compartilho o que deu certo, o que deu errado, e as pessoas estão muito mais interessadas nisso. E no meio disso, né, você faz uma oferta, você faz... Então, e aí fica muito mais descontraído. Tem muitos hoje, assim, inclusive já é uma estratégia de muitos grandes do digital. Por exemplo, eles vão fazer uma viagem para Aspen, por exemplo, e aí mostra lá um conteúdo deles, e no meio disso, uma oferta da empresa deles, do produto deles. Por quê? Porque as pessoas vão, né, se interagem, e quando a gente vai ver coisas que não é comercial e é mais pessoal, a gente tende a ver até o final, e aí, puf, no meio uma oferta. Então tem muitos recursos, né? Mas assim, com gatilho mental eu gosto de tomar um pouco de cuidado, eu gosto de ser o mais autêntico possível, né? E sem muita enrolação também. As pessoas hoje percebem isso também. Pô, aqui não tem enrolação. Preto no branco é isso, vai ter uma oferta, não vai. Agora eu estou falando sobre algo que no final não vai ter uma pegadinha, que é 100% grátis e no final você tem que comprar alguma coisa. Então acho que as pessoas hoje estão um pouco cansadas, já estão um pouco acostumadas com isso. Né? Mas sempre tem que estar aí renovando. Estão escoladas, né? Já foi tanto anúncio, tanta coisa, tanto gatilho usado na mente da pessoa que ela já vê. Já gera nela o gatilho de não, vai ter venda. Eu fui numa igreja, num culto, e assim, foi gatilho, foi assim, eu não tenho nada contra culto, tá? Eu adoro, eu não teria ido, mas do início ao fim, foi uma construção assim, de um plano de marketing de gatilho atrás de gatilho. E aí, para quem entende aquilo, ficou um negócio muito forçado para mim. Né? Então, para quem sabe ler a situação, já... então fala de um problema sério, e que depois aí fala do gatilho da escassez, e depois vem pro gatilho da urgência, e de repente quando eu vi a maquininha já estava correndo em todo mundo, mas aquela maquininha passou naquela hora, e foi certo passar naquela hora, porque antes eles trabalharam o público que estava ali para... Né? E aí vai construindo para no final fazer mais um pitch. Eu falei, cara, perdeu a essência para mim. Aqui eu não volto mais. Né? Aqui eu não volto mais. Então, quanto mais autêntico maior é a tendência da gente se conectar. E quem não percebe, né? Está sendo ali induzido, e é por isso que hoje ainda se usa muito, né? Porque tem muita gente que olha, por exemplo, para aquele culto ali e não faz nem ideia que tudo está sendo milimetricamente calculado para que eles consigam o que eles querem no final. Querem passar uma mensagem, ok, mas tem todo um... Né? Não só ali, mas como em tudo, né? Não, existem muitos... O que mais tem hoje em dia é curso, né? Todo mundo tem um curso, todo coach tem um curso, né, que ele ensina alguma coisa, e a base daquilo ali é tu sempre gerar uma venda posterior, né? Então, muita gente entrega muito conteúdo de valor, muita gente entrega muita coisa boa ali, e sim, tem um caminho a seguir para te seguir a evolução daquele processo, mas muita gente também tá ali só para vender, né? Só para entregar, usar todos os gatilhos mentais que nem foi ali e te direcionar para uma venda. Então, mas hoje, eu prefiro o orgânico. Mas eu gosto, tá, desse mundo hoje cheio de cursos, assim, porque abre muitas possibilidades, logicamente, né? Tem gente que está entregando coisa boa, e nós, também como usuários e como clientes, a gente tem que entender né, o que a gente quer e o que a gente não quer. Por isso, a importância de eu ser, por exemplo, um CEO celebridade. Né? Por que a Aline está fazendo um podcast, sendo que ela trabalha com harmonização facial? Porque ela é doida. Né? Se o negócio dela, o business dela é a empresa de jaleco. Não, porque aqui existe um posicionamento por detrás disso, né? Isso é feito de forma intencional. Não é só porque a Aline é louca, vou inventar... Não. Né? Tem alguém do marketing aí te ajudando, faz isso, faz aquilo. E tá certo fazer isso, né? Porque faz parte do mercado, do mundo hoje em dia. E tu não está fazendo nada de errado porque você está fazendo o podcast, sendo que você está criando o seu posicionamento para que se um dia, né, você tenha algo para oferecer para as pessoas além do que você faz aqui hoje, as pessoas criem uma conexão contigo e entendam, não, a Aline sabe, você pode ser que você não seja a mais expert do mundo daquilo que você vai oferecer, mas você já sabe mais do que alguém que está começando agora. Então, assim, poxa, a Aline é a pessoa ideal para mim nesse momento, para eu fazer uma harmonização, para eu comprar um jaleco, para eu comprar um curso, né, da área.
a gente sempre tem que entender que tem alguém que sabe menos do que a gente, que o pouco que a gente sabe pode ser muito útil para quem não sabe nada, né? E esse posicionamento do CEO é importante por causa disso. Pô, me conectei com a Aline, gostei. Me conectei com o Rodrigo, gostei. Né? Então, deixa eu ver o que ele tem ali além do Rodrigo, e as pessoas se interessam com muito mais facilidade. Aí a venda acontece sem você querer vender. Né? Então, assim, tem de tudo hoje na internet. Qualquer coisa que você queira comprar hoje de curso existe na internet, mas a gente também tem que saber filtrar. Né? Eu acho que a melhor forma de filtrar é isso. Quem é que está por detrás disso? Né? Eu me conecto a essa pessoa, não me conecto. Né? Ela entrega de fato o resultado, o que ela faz realmente está calçado por metodologia. Porque entrar na internet e ensinar e falar o que você sabe é muito fácil. Qualquer um pode fazer. Então, assim, pode ter alguém da sua área que é muito bom na parte técnica, que entrega e que quer vender algo, mas na hora de vender, de entregar, não tem metodologia. Né? As pessoas não conseguem atingir o resultado. Isso é normal. Né? Pô, eu sei muito bem, mas as pessoas não estão atingindo o resultado. Não é porque você é ruim, é porque você não teve uma metodologia que fez com que as pessoas avançassem ali do nível, né, 1 para o nível 5. Então, quando eu consigo entregar resultado, quando eu me conecto com as pessoas, aí a gente tem que começar a entender isso. Né? Então, quando vou escolher um mentor, eu parto desse princípio. Quem é que está por detrás disso? Né? Eu não quero saber se ele anda de Ferrari, ou se ele anda de Jetta, ou se ele anda de Gol. Né? Eu quero saber se as pessoas que compram aquilo que eu quero comprar estão tendo resultado. Se esse cara já passou pelo que eu já passei, né? E se ele já chegou onde eu quero chegar. Né? E se quem compra dele fala bem dele, pronto. Né? Quando a gente tem um produto que as pessoas gostam da gente, que a gente entrega resultado e que os nossos clientes recomendam e falam bem da gente, cara, acho que já é meio caminho andado na hora de a gente filtrar aqui, aonde que eu quero investir, aonde eu vou investir e onde eu não vou. E o Instagram deu a possibilidade de todo mundo colocar a cara ali. Então, sim, existem muitas pessoas capacitadas que entregam um trabalho incrível, e também tem outras tantas que só estão ali para mostrar essa ostentação, o carrão, e também tentar vender alguma coisa, Tem gente né? que aluga carro. Tem. Aluga helicóptero. Faz vídeo no mansão. heliponto. Esses dias um seguidor me falou, cara, tu não compartilha muito, né, o teu bastidor, assim, a gente não sabe o carro que você usa e tal. Eu falei assim, no dia que eu precisar mostrar o carro que eu uso para vender alguma coisa, tá tudo errado. Tá errado. Né? E no dia que você comprar alguma coisa só por causa do carro que o cara usa, você já está indo pelo caminho errado. Né? Eu quero que você compre de mim para você ver que eu entrego o resultado. Que outras pessoas vêm, investem em mim e chegam aonde que elas desejam chegar e possivelmente onde você quer chegar. Né? Então, assim, tem de tudo. E a gente estava conversando aqui antes, né? Falando do parecer ser e do de fato ser, né? Tem muita gente muito boa tecnicamente, tem muita gente com muito conteúdo que não tem a coragem de botar ali a cara no Instagram, de mostrar o trabalho, ou de falar, ou de participar de uma palestra, né? E fica se escondendo. E daí a gente acaba vendo no Instagram muitas pessoas que às vezes não são tecnicamente tão uau quanto aquelas, e estão aí mostrando o carrão, botando a cara ali e acabam vendendo muito mais, né? Então, claro que tem gente que mostra a ostentação, tem gente que gosta dessa ostentação, que compra, que é bom e que entrega um conteúdo de valor e que, sim, entrega para um mercado de luxo e que entrega aquilo que, pô, eu quero ter aquilo lá que aquele cara faz. A gente também tem ambição, a gente também quer crescer e gosta de ver isso, né? Gosta de ver esse momento. Ninguém quer ver a pessoa passando perrengue, entendeu? Tu não vai comprar uma mentoria da pessoa que está passando perrengue. Mas eu acho que tem que ter um limite ali, né? Tem muita gente que só mostra no Instagram, que só parece ser, mas que de fato não entrega, não é, né? O que mostra ali. E aí aí falando de gatilho, né? Tem os gatilhos, por exemplo, de prova social. Prova social é um gatilho. Né? Então, assim, quem são as pessoas que estão vindo aqui, que resultado que eu estou entregando, elas estão satisfeitas, elas estão recomendando. Hoje, dentro do meu projeto, por exemplo, de mentoria, que eu desenvolvo profissionais na parte de gestão, liderança e vendas, né, eu tenho muita recomendação. Rodrigo, cheguei aqui no seu perfil porque fulano de tal é meu colega, está fazendo e está gostando. Né? E um dia eu fiz um post sobre isso. Né? Eu falei assim, você indicaria alguma coisa que você não gosta? Né? Quando você vai comprar alguma coisa, você prefere comprar daquele que alguém já te indicou, que um conhecido fez,
ou comprou e gostou, ou de um desconhecido que você não sabe se vai dar certo ou não. Eu falei, né? Então, aqui na mentoria, um dos principais canais de aquisição que a gente tem é a recomendação. Aí mostrei vários prints. E isso aí é um gatilho, né? Eu fiz ali uma antecipação, fiz a pessoa pensar e mostrei a prova social para ele. Aí, a partir disso, ele, opa, interessante. Né? Não conheço ninguém nunca me indicou, mas eu estou vendo que isso acontece. Aí a pessoa começa também a se interessar. Então, tem uma série, né, de conexões aí que você tem que fazer para atrair essa pessoa que você quer promover algum tipo de mudança. É o mundão. É o mundão. A gente pode ficar falando infinito aqui sobre esse assunto. É infinito. Não tem. Uma dificuldade. Eu gosto sempre de trazer para a parte de dentista, da saúde, né? Pode ser qualquer pessoa que esteja aí, os autônomos que começam a trazer essa visão de empreendedorismo, né? Que começam a trazer essa parte de empresa, de venda e de tudo, para a gente sempre ir descomplicando e abrindo um pouco a cabeça deles, né? E com o Instagram também, com a facilidade de hoje em dia, tem muita informação, tem muito profissional se colocando, então aumenta muito, o mercado está muito mais competitivo, né? E às vezes a gente percebe, pelo menos na parte da harmonização, que as pessoas elas já vêm assim, quero preço. E como tu se posicionar, ou como tu fazer que a pessoa entenda que é valor e não é preço? Como fazer essa conexão, como gerar esse valor na hora da venda? Ó, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, quando fala de área da saúde principalmente, e é uma coisa que eu acho assim que é um ponto de vista meu já de muitos anos sobre isso. O problema de muitas pessoas da área da saúde é que não tratam o paciente como cliente. Faz sentido isso para você? Faz. Né? Então, assim, o médico, né, o paciente precisa do médico, mas o médico precisa do cliente. Né? E por que eu falo isso? Porque várias vezes eu vejo assim, um certo descaso. Né? O paciente ele é o meu cliente, mas eu tenho que tratar ele como um cliente do início ao fim, né? Que é fazer que é atrair esse cliente da forma certa e não simplesmente, não, você precisa de mim, entra na fila de espera aí, ou por exemplo assim, às vezes eu vou num consultório, a pessoa vem com, né, vamos falar de preço assim, uma prancheta, anota os seus dados aqui para mim. Né? Por que não criar um formulário, né? Com um dia de antecedência você manda para o paciente, fulano, né? A nossa visita amanhã, a gente está aqui ansioso por te esperar, para a gente antecipar, né? E que você tenha mais conforto aqui no momento. Eu vou te mandar o link, você pode responder esses dados aqui para a gente poder dar início aqui. Então você já lembra da pessoa, sempre simplesmente, olha, amanhã é a nossa consulta, hein? Você convida ela para responder isso. Né? Depois de responder, fala, estamos te aguardando, tudo certo. Nessa hora ela pode falar se vai vir ou não, você pode ter uma informação, se vai ter uma perda, um churn ali ou não. Para relembrar aquele compromisso dela estar ali mas naquele momento. Mas eu vejo que a área da saúde não trata o paciente como cliente. Né? E toda vez que a gente faz isso, a gente perde uma grande oportunidade de criar uma série de coisas que façam que aquele paciente cliente, né, tenha mais interesse em comprar de você ou usufruir o teu produto ou serviço do que o do concorrente. Porque as pessoas estão cansadas desse negócio de assim, poxa, né, tem que ficar esperando, não sou bem atendido. Né? E o que eu estou pensando aqui no meu consultório, na minha clínica, para tratar o meu paciente como cliente, não simplesmente como paciente, e porque ele precisa de mim e está tudo bem assim. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, a gente tem que ter essa divisão muito bem feita. E depois, né, como que eu faço que as pessoas não queiram saber só de preço? Fazendo isso que você está fazendo. Gerando a autoridade, né, do teu consultório, gerando a autoridade do profissional que está ali por detrás daquilo. Então, um podcast, cara, gera uma autoridade incrível. Né? Toda vez que você se posiciona dessa forma, você está mostrando para as pessoas que você entende. Que não é um lugar que você está vendendo preço, né? Que você está vendendo valor, você está vendendo uma experiência. Né? O ambiente. Isso que eu te falei, por exemplo, olha a diferença de chegar num consultório e ter que responder tudo numa prancheta e de forma, né, antecipada receber um link para responder um formulário. Né? Depois desse formulário você pode, ou se a pessoa faz um agendamento, desse agendamento até o dia da visita, criar uma cadência de comunicação com ela, com informações, né, sobre o produto, mostrando às vezes o posicionamento da empresa, para ela perceber que aqui o negócio não é preço,
né? Que é realmente valor. E aí o que diferencia é tudo isso. Hoje em dia, né? Com o advanço aí das redes sociais, o que diferencia? É o posicionamento, é a forma como você se comunica nas redes sociais, né? Então, assim, a comunicação hoje é como que eu me coloco como autoridade, né? Credibilidade, prova social e entregar conteúdo de valor, né? E aí, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que simplesmente mostro lá antes e depois e falo de preço e estou toda hora fazendo oferta no meu Instagram, você vai ser sempre buscado por preço. Agora, se eu entro no Instagram de um doutor, né, de uma doutora, e não está falando ali sobre preço, é posicionamento, é conteúdo, é corte de podcast, né, é a tua visão, a pessoa começa a entender que, opa, você já não viu o negócio? Você tá com cara de caro. Né? Às vezes você vai num lugar, você tá com cara de caro. Né? Aí aquela desculpa que todo mundo que eu tenho um dedo podre, eu só gosto do que é caro, né? Então, assim, é como eu vou me posicionar para que as pessoas entendam que aqui não é preço. Né? E toda vez que eu receber alguém simplesmente querendo sobre preço, né, perguntar para as pessoas, olha, antes da gente falar de preço, eu posso fazer algumas perguntas aqui só para entender, né, se realmente o que a gente entrega aqui é o que você realmente precisa. A pessoa diz, opa, né, o que você está buscando fazer? Né, quais são os seus desafios? Já tentou? Não conseguiu? Então para isso. Então você quebra. A pessoa que entra chegando falando de preço, no meu negócio é assim. Todo mundo chega, queria saber sobre a tua consultoria. Fulano, antes de falar da consultoria, posso entender um pouco melhor o seu momento? Para ver se a minha consultoria vai ou não fazer sentido para você? Aí todo mundo, as pessoas adoram. Já recebi vários, cara, porra, achei ótimo que você se interessou por mim, antes de simplesmente falar sobre preço. Né? E é esse tipo de ações sincronizadas, né? Uma boa comunicação, uma boa abordagem, a pessoa me liga, quanto que é? Fulano, antes de falar quanto que é, o que você está precisando? Né? O que você quer resolver? Porque nesse momento, se a pessoa apenas quiser o preço, de fato ela não vai nem te responder, ela vai sumir. Mas se ela pensar, poxa, legal, vou conversar com esse cara, ele se interessou. E se a pessoa só quer preço e não está alinhada com o posicionamento do teu consultório preço e perder esse cliente, você não está perdendo esse cliente. Porque ele já não era para ser o seu cliente. Já não era o seu cliente, você não está perdendo ele. Na verdade, ele que está deixando de ganhar, de ter um atendimento diferenciado. Então, primeira coisa, qual é o meu posicionamento? Eu quero me posicionar como alguém que vai falar sobre preço e que vai ganhar sobre o preço, né? Ou alguém que não vou entrar na guerra de preço, mas vou ter um preço competitivo, logicamente que não vou ser totalmente acima da curva, mas eu vou cuidar muito bem do meu posicionamento para as pessoas entenderem que aqui pode ser 5% mais caro, mas em contrapartida ele tem isso, que outros lugares não entregam. Que é o quê? Que às vezes é o profissional. Né? Então, se eu sou uma especialista, né, para estar aqui eu passei por toda essa jornada, e toda essa jornada você pode mostrar no seu Instagram, a pessoa vai entrar, pô, ela fez esse curso, olha no teu story, estou em São Paulo hoje fazendo uma especialização assim assado, né? Faz uma postagem falando sobre aquela especialização, peguei um caso assim extremamente complicado e resolvemos, deu tudo certo, ficou desse jeito. Então a pessoa vai entendendo que por detrás também existe, né, um valor a se pagar por aquilo que ela está recebendo e que ele não é simplesmente preço. Né? Então tem estratégia para tudo. Às vezes pode ter um produto que você queira concorrer com preço, né, para atrair as pessoas e depois tentar converter novos produtos. Então tem uma série de estratégias. Mas é o posicionamento como um todo, no online e no offline, né, que vai fazer as pessoas entenderem que, por mais que eu chegue aqui e querendo preço, se você tem uma abordagem profissional, você talvez mude a concepção dessa pessoa de que eu sou assim, às vezes tem coisas que a gente busca preço. Né? E ok. Só que daí quando a gente chega para buscar um preço e você tem um atendimento profissional, cara, gostei. Pô, tá um pouquinho mais caro aqui, mas eu vou comprar aqui porque eu gostei do atendimento, fui bem tratado, o contexto como todo, entrei no Instagram, gostei, tem um bom posicionamento. E aí as pessoas têm uma tendência de querer pagar um pouco mais caro, né, por aquilo que elas entendem também que tem um valor, uma percepção de valor, que vai além de simplesmente que eu vou comprar aquilo, acabou e fim de papo. Então, acho que é o posicionamento, é a forma como você trabalha a experiência do cliente. Desde o momento que ele chega no teu Instagram
até a hora que ele te faz uma ligação ou te manda uma mensagem pelo WhatsApp e como você vai conduzir isso ali para frente. E até o acompanhamento pós também, né? O pós-venda é muito importante também, né? Porque a gente vê aí um monte de fast entregando um monte de produto, entregando um monte de conteúdo e no pós não dá assistência, não dá aquela atenção. E hoje em dia o ser humano ele é egoísta, né? Então as pessoas gostam de, que nem tu falou, perguntou como é que eu tô, perguntou qual é a minha dor, qual é o meu interesse. Então, o ser humano, ele gosta de ser ouvido, ele quer ser ouvido e ele é egoísta. Ele gosta de saber que ele, naquele momento, está sendo colocado em primeiro lugar, né? Então, a galera, às vezes, se foca em estar lá no Instagram, aparecer bonitinho, quando chega no presencial, não entrega uma experiência legal e no pós, muito pior, né? Então... A gente toda hora que coloca o cliente, né, como peça principal ali naquele momento, que ele entende que ele está sendo ali a peça principal no momento, ele se sente, é isso que você falou, ele quer se sentir bem atendido, né? Ele quer ter um diferencial por detrás daquilo. Então esse é o grande diferencial. E uma coisa muito importante também, né, de pós-venda, que assim, é muito melhor, né, você vender várias vezes para o mesmo cliente do que ficar tentando vender a primeira para vários clientes. Então assim, depois que eu vendi, né, como é que vai ser esse pós-venda? Então, tem ferramentas hoje de automações de e-mail, de WhatsApp, que você utiliza um CRM que vai coletando. Então, aquela pessoa entrou. Aquele link que eu te falei para você mandar de forma antecipada, pode ser com algumas informações. Você vai cadastrar esse cliente no seu sistema. Né? Essas informações já vai para um CRM. Né? E nesse CRM já está ali um funil, por exemplo. O cliente comprou, ele fechou o orçamento assim assado, o procedimento foi esse, você preenche ali. Com base nisso, ele entra num fluxo de e-mail depois, de mensagens que você vai mantendo uma conexão com ele, né? Não simplesmente vendendo, querendo só vender para ele. Mas, por exemplo, a data do aniversário, ele vai receber alguma coisa. Se o procedimento que você fez é um procedimento que tem validade, sei lá, de 6 meses, né? No 4º mês, você manda um material educativo para ele. Você sabia que o tratamento assim assado, quando feito de 6 em 6 meses, tem uma aderência muito melhor. Daí no 5º mês você fala, olá fulano, né? Faz quase 6 meses que você esteve aqui com a gente, estamos com saudades. Uma mensagem assim, mês que vem fazem 6 meses que você fez o tratamento. Que tal a gente agendar uma próxima consulta? Então, antes do que tal agendar a próxima consulta, você vai trabalhando o cliente, né, com informações, com conteúdos, que tudo isso faz parte do quê? De você ter aquele cliente comprando mais vezes de você, que é o LTV, você aumenta o LTV. O LTV é o quanto você consegue extrair de dinheiro daquele cliente enquanto ele é o seu cliente. Né? E quanto mais você faz isso, mais lucrativo a sua operação se torna. Porque é muito mais fácil você vender para esse cliente várias vezes, né, do que você ficar tentando atrair um cliente novo, é muito mais caro do que você vender várias vezes para o mesmo cliente. Né? Então, o processo de vendas tem que entender isso também. Porque por que é mais caro vender pela primeira vez? Você não conhece a pessoa, você tem que passar um orçamento, a pessoa vai querer desconto, ela não vai fechar, ela vai querer entender até onde você vai. Muitas vezes você não vai fechar, você gastou tempo, você gastou muito. Fechei, ok, deu certo. Agora ela já me conhece, ela já está dentro do meu ambiente, ela já está dentro desse ecossistema, ela já entendeu quem é doutor, como é que é o trabalho. Agora o meu trabalho é o de quê? De ter uma cadência de comunicação com ela, que não necessariamente seja uma comunicação chata, querendo vender alguma coisa. Mas que eu me conecto com aquela pessoa do jeito certo, de acordo com o que ela fez e do que eu posso oferecer dali para frente. E eu vejo que são pouquíssimas, né, as empresas que trabalham com isso. Eu vejo barbearia, por exemplo. Eu vou em várias barbearias, cara. Se eu tivesse uma barbearia, eu faria isso. Fulano, né? E uma comunicação de homem, por exemplo. Já deve estar... comunicação de homem é prática, né? É rápido. Não, tipo assim, cara, você já deve estar feio, né? A barba tá grande, faz um mês que você não apareceu aqui. Onde é que você tá? Não vai vir mais? Vem tomar uma gelada com a gente. Imagina você receber uma mensagem dessa, né? De uma barbearia. E aí a gente pode trazer isso para um outro mundo também da... Então tem vários negócios que eu vejo que o máximo que eu recebo, que inclusive tem um que eu recebo há muitos anos, que é um japonês aqui no centro de Floripa, que todo ano eu recebo, Rodrigo, parabéns, vem comemorar o teu aniversário aqui, assim, assado. E só.
mas não tem uma cadência. Então, assim, se eu já estou dentro da base daquele negócio... A gente já tem a informação daquele cliente, daquele paciente, né? Daquela pessoa. A gente já tem aquela informação, a gente já sabe o que ele consome, ele já sabe o que ele precisa. Então, é a gente sempre estar ali. E o melhor de tudo para ele assim, lembrar que também, hoje né? tem ferramenta pronta para tudo isso. Né? Tem ferramentas assim, super fáceis de aplicar, né? Com toda essa automação por detrás já. O trabalho é só o quê? É só se alimentar da primeira vez e depois o fluxo é automático. Ou seja, você tem todo o digital, toda uma tecnologia trabalhando para você, né? Sem que você tenha que estar colocando alguém para de fato fazer aquilo. Então a venda também tem todo esse processo, né? De como que eu consigo trazer a tecnologia para o meu lado, para me ajudar a vender cada vez mais para quem já compra de mim e conseguir atrair cada vez mais quem não está comprando de mim. Esse é o grande lance. Socorro, Deus. E também, né, essa parte de treinar. Né? Tu falou, hoje com tecnologia a gente não precisa, de fato, ter uma pessoa ali fazendo isso manualmente, né? Tem muita coisa que ajuda a gente a fazer esses processos automatizados. Mas se tu tens alguém, treinar essa pessoa, gerenciar a gestão de pessoas, e esse treinamento também é super importante, porque não adianta tu investir em tráfego, tu tá ali mostrando, te posicionando bem, tu ter um produto legal, tu ser bom tecnicamente, e quando chegar na hora do agendamento, quando chegar na hora desse pós-venda, essa pessoa não estar treinada, né? Então, a gestão de pessoas É isso que eu falo, assim, toda empresa, inclusive quem vende serviço, é uma empresa de venda, você está aqui para vender alguma coisa. Né? E como é que funciona uma empresa de venda que tem uma sala cheia de televendas? É treinamento semanalmente, né? É investimento em conhecimento. Então, não é porque eu tenho um consultório e tenho uma pessoa ali que já está recebendo que eu não vou criar processos e rituais na minha empresa de desenvolvimento da minha equipe, por mais que eu tenha uma pessoa só. Né? Então, assim, como que eu vou fazer para criar processos e rituais na minha empresa para desenvolver essa pessoa? Então, toda segunda-feira... de manhã eu vou me reunir com essa pessoa, eu vou compartilhar com ela quais são as metas da semana, né? E tem que ter metas, essa semana a gente precisa faturar tanto, porque você como empresário, você tem que ter uma meta de faturamento. Sim. Né? Então eu tenho que compartilhar isso com aquela pessoa que está ali na ponta. A meta da semana de faturamento é essa, né? De acordo aqui com o nosso histórico, para a gente chegar nesse volume, a gente tem que ter pelo menos, né, uns 50 clientes chegando aqui para uma taxa de conversão fechar 10, fechar 20. Então, como que a gente vai fazer isso? Aí você começa a perceber, mas como é que eu vou fazer isso? Aí você começa a identificar quais são as dores dessa pessoa. E é isso que eu falo de tratar o paciente como cliente. Né? O que eu vou fazer internamente para criar ali um funil de aquisição para trazer as pessoas, para fazer com que as pessoas se interessem pelo meu negócio. Né? E aí, beleza, esse é um dos rituais. Segundo ritual, olha, toda sexta-feira eu quero que eu quero fazer um treinamento de vendas contigo. Né? Eu vou fingir que eu sou uma cliente e eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me aborde. Né? Às vezes você pode fazer também, que funciona muito bem para quem trabalha com atendimento, simulação de mensagem. Você pode pedir para alguém, né, simular, que é a gente chama de comprador oculto. Né? Às vezes você pede para algum amigo seu, cara, entra em contato com a minha clínica lá e tenta... Fazer um agendamento. Fazer um agendamento. O que você... Né, pede isso para 10 amigos seus. E quero que você me dê um feedback sobre o que você achou. Só aí você já consegue ter um monte de pontos de melhoria. Rodrigo, depois tu entra em contato lá com a minha clínica, vai ter para fazer. E aí, pra gente dar a sequência. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer e com base nisso você tem que treinar as pessoas. Né? Então, assim, de nada adianta eu criar uma máquina de aquisição de clientes, chega ali na hora, é tão ruim que as pessoas, não, eu quero só... Aí elas vão querer cair no viés de preço. Né? Para vender, para oferecer ali foi um leão. Né? Tem muita gente que fala isso, mas para na hora de entregar é um gatinho. Não, entrega que todos os lados eles têm que estar em conjunto, né? Tudo tem que funcionar, tem que fluir bem para que o sucesso do negócio seja atingido e para que seja também escalonado, né? Tá legal, tá aqui, agora vamos crescer. O que a gente vai fazendo, o que a gente vai mudando, né? E quando a gente trata de uma empresa, a gente vai ter outras pessoas, a gente precisa saber delegar, precisa saber treinar essas pessoas e também precisa entender um pouco de cada processo para conseguir cobrar daquelas pessoas ali, né? Eu costumo dizer que cada fase e tamanho da empresa vai exigir um empresário diferente.
Então, quando a Aline começou, era só a Aline trabalhando, né, de parceria com outros profissionais. Você tinha um nível de conhecimento que era ok para aquilo. Agora, a Aline abriu um consultório, a Aline tem uma pessoa para delegar e o faturamento aumentou. Aquela Aline do começo não é mais a empresária que tem que tocar essa clínica agora. O amadurecimento tem que acontecer dos dois juntos, né? Então, assim, em cada fase, tamanho da empresa exige um empresário diferente. E o empresário diferente é o quê? Desenvolver novas habilidades. Então, eu começo... A principal habilidade que eu tenho que ter no começo é o quê? A habilidade técnica. Né? Então, eu tenho que saber o meu procedimento, eu tenho que ir lá fazer e fazer bem feito. Depois, eu preciso ter uma mentalidade mais estratégica. Opa, meu negócio está crescendo. O que eu preciso fazer agora? Que nova habilidade que eu preciso desenvolver? Eu preciso agora ter um sistema, eu preciso trazer pessoas, eu preciso ter mais processo. Por quê? Porque eu sozinho eu já não estou dando conta de tudo, eu vou trazer uma pessoa. Só que para trazer uma pessoa eu tenho que aprender a delegar. Então isso exige que aquela Aline, que era muito boa, né, na parte técnica, comece a desenvolver, ou que além de se desenvolver, que eu acho super importante, além de terceirizar e trazer pessoas boas e delegar, é você também saber um pouco de tudo. Trazer pessoas certas. Então, se quero crescer, quem é a pessoa que tem que estar do meu lado agora? E a pessoa que a gente sempre tem que trazer, isso é uma sacada assim, que eu acho incrível, né? É a pessoa que vai fazer com que eu tenha mais tempo. Então, quando você começa, o que toma muito seu tempo? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Qual é a primeira coisa que você pode delegar? Tarefas administrativas, burocracia comercial e atendimento ao cliente. Então, a primeira pessoa que você traz é alguém para fazer só isso. Fazer só isso vai liberar quanto mais de tempo para ti? Né, para você trabalhar com mais qualidade. Depois, começa a ficar sem tempo de novo. O que a gente precisa? A gente precisa de um televendas. A gente precisa de um digital. A gente precisa de um RH. Né? A gente precisa estar crescendo. E aí você vai construindo a sua empresa, mas logicamente que você só vai entender que essa construção precisa acontecer conforme a sua empresa vai crescendo. Conforme a necessidade for aparecendo, né? Não adianta também abrir uma empresa investindo em ter um RH, em ter um vendas, e tu não ter também clientes, né? Então, as coisas tem que... Não dá para dar o passo maior que a perna, tem que ir amadurecendo e acontecendo, né? Tem que ter... E no final das contas, vendas é o combustível. É sempre o combustível. Né? Então, assim, se eu não tenho vendas, a empresa não sobrevive. Então, por isso que é uma engrenagem, assim, que... Por isso que eu falo, vendas existe um jargão que fala que vendas é a única profissão do mundo. Porque tudo é venda. Tudo é venda. E quando a gente não domina isso, muitas vezes a gente tem uma puta de uma empresa, cria um negócio maravilhoso, mas, cara, eu não consigo vender. Eu sou bom no que eu faço, mas eu não consigo vender. Está exigindo que você seja um profissional diferente daquele que começou o negócio. Meu Deus. Que assim, a minha cabeça tá fervendo nesse momento. Eu devia ter trazido um negocinho para eu ir anotando. Não, depois vou ter que ficar reassistindo. Tá gravado, vou ter que ficar reassistindo isso aqui pra gente trazer vários pontos depois. Cara, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo, né? Muito obrigada por aceitar tudo isso. Vai ter muita coisa aí que a gente consegue já usar. Muita coisa, para mim, fez muita diferença. Eu vou trazer isso também pro meu dia a dia. E a gente sempre pede uma mensagem final aí para os nossos convidados. Então, uma mensagem ou para o Rodrigo lá de trás, né, que começou achando que sabia vender e depois viu que vender não era bem aquilo. Ou para quem está assistindo e para quem está escutando, que pode fazer a diferença aí nessa trajetória, nessa caminhada para o sucesso. Bom, eu costumo dizer que se eu fosse dar um recado, né, para o Rodrigo do passado, é para investir mais em conhecimento. Né? A gente muitas vezes carrega achar que porque eu tenho o dom para isso já é o suficiente. E na minha vida tudo começou a fazer muito mais sentido, né? E eu comecei a crescer assim de forma muito exponencial quando eu entendi que as coisas acontecem para quem está em movimento, né? E quanto mais eu invisto em conhecimento, mais rápido eu cresço, né? E além de investir em conhecimento, se colocar em situações de desconforto, fazer muito network. Então, a minha vida começou a dar um passo muito grande quando eu comecei a entender isso, cara. Não basta eu achar que eu sou bom, né? Quanto mais eu invisto em conhecimento, mais eu cresço.
Quanto mais eu estou em movimento e mais me coloco em situação de desconforto, né, mais eu sinto a necessidade de crescer. E o network é muito bom para isso. Né? A gente estava conversando ali um pouco antes. A gente entra num ecossistema de pessoas que estão tendo resultado, estão bem-sucedidas em qualquer área da vida. Né? Então, se você começa a andar com um grupo de gordos, nada contra gordos, você vai começar a achar que ser gordo é normal. Você começa a andar com um grupo de pessoas que gostam de acordar cedo, que gostam de se alimentar bem, de correr, de fazer crossfit, fazer academia, você vai começar a se adaptar e achar que é aquilo ali. Então, assim, e isso tira a gente da zona de conforto, né, e traz mudanças que muitas vezes a gente não consegue alcançar sozinho. Então, se eu pudesse falar um recado, né, para o Rodrigo do passado, era ter investido mais cedo em conhecimento, né, se colocado mais em situações de desconforto, e nunca vai dar errado para quem faz até dar certo. Não para no meio do caminho, né? Por mais difícil que seja, se a gente tem um propósito muito forte, a jornada, por mais difícil que ela seja, né, a gente suporta essa jornada. Porque muitas vezes, o que é o propósito muito forte? A gente tem um objetivo muito claro, né, trazendo aqui para uma realidade muito simples. Então, se a pessoa não tem ali um objetivo muito forte do porquê ela quer emagrecer, né, eu já pesei quase 100 quilos. Eu já pesei quase 100 quilos. E por que eu decidi mudar? Porque eu fui no cardiologista e ele falou, cara, tu quer viver muito ou quer viver pouco? Você quer ser um pai que vai dar trabalho para suas filhas quando você for mais velha? Ou você quer ser um pai que vai, né, ter saúde para aguentar a sua vida? E aí aquilo ali um dia foi da noite para o dia. Então, a partir daquele dia, eu não precisei de motivação para ir no nutricionista, para ir na academia, para mudar a minha alimentação. Né? E a jornada, por mais difícil que era, ela tinha um propósito muito forte. E em tudo na vida, assim. Né? Então, assim, nos meus negócios, né, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo? Porque a jornada é solitária. Né? A jornada ela é difícil, muitas vezes parece igual quem se posiciona às vezes na rede social. Cara, eu faço uma caixinha de perguntas e ninguém manda nada. Né? Os meus stories ninguém aparece. É isso. Só que para quem tem muito hoje, começou assim. E quando você tem um propósito muito forte, né, a jornada se torna muito mais, não fácil, mas suportar a jornada, né, é muito mais tranquilo. Então, acho que a mensagem é essa. E as coisas acontecem para quem está em movimento, né, e nunca vai dar errado para quem faz até dar certo. Não pare no meio do caminho. Nossa Senhora. Palmas. Sério, incrível. Muito, muito, muito Imagina. obrigada. Obrigado. Muito obrigada por aceitar Obrigado por o convite. estar aqui hoje. Encerramos com chave de ouro.